Boa tarde, galera do 7º ano A, 7º ano B. Vamos para mais uma aula de matemática. Aqui quem fala é a professora Edna Teixeira, da Escola de Ensino Fundamental Raimundo Lacerda Damião. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre o conjunto dos números racionais. Só que hoje nós vamos trabalhar adição e subtração com esses números racionais. Para quem não lembra, número racional é todo número que podemos colocar ele na forma fracionária, ou seja, na forma de fração. Esses números, eles são naturais, números inteiros, os decimais, dízimas periódicas, que são aqueles números que têm período, números decimais que têm período, você percebe que se repete. Tipo 0,55555 é uma dízima periódica. Ou seja, é um número decimal que tem período. Decimal que tem período. Já esse número aqui, ó, que eu vou frisar para vocês, 2,3, ele é um decimal exato. Já a dízimos periódica, ele é um decimal periódico, certo? Porque tem período. Então, vamos para cá, ó. As operações com os números racionais, elas vão envolver os inteiros, as frações, os decimais, vão envolver números positivos, números negativos, vai envolver as frações e as dízimas periódicas. Então, nós vamos trabalhar dentro das operações com esses números. Nosso primeiro exemplo é adição e subtração de frações com denominadores iguais. Vocês observam aqui que essa adição tem denominador 5, subtração também tem denominador 5. A regrinha é uma mesma. Tanto na adição, na subtração com denominadores iguais, você vai repetir o mesmo denominador, ó, e vai somar os numeradores ou diminuir os numeradores. Aqui, ó, 1 mais 3, 4. Aqui, 4 menos 3, 1. Ou seja, a adição e subtração de frações com denominadores iguais, você vai manter o mesmo denominador e vai somar ou subtrair os numeradores. Ok? Já na adição e subtração de frações com denominador diferente, não podemos repetir. Temos que tirar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, de 3 e 4. No caso aqui, que são os denominadores que são diferentes, certo? Então, eu vou fazer aqui do lado, para vocês relembrar, o MMC, ó, certo? De 3 e 4. Fazendo a fatoração, né? Então, a gente viu lá no 6º ano que os números que entram aqui na parte da divisão são os números primos. Quem são esses números primos? São números que só tem apenas 2 divisores. Então, o menor número primo é o 2. Então, vamos verificar se um desses dois aqui, o 3 ou o 4, dá para dividir por 2. A gente vê que o 4 é divisor de 2. Porque 2 vezes 2 é 4, não é isso? Então, 3 dividido por 2 não dá, você vai repetir, ó. 4 dividido por 2, 2. Então, ficou aqui 3 e 2. Observa que o 2 ainda dá para dividir pelo próprio 2. Então, vou repetir aqui o 2 novamente. Então, 3 por 2 não dá. Ó. E 2 por 2, 1. Tá? A divisão aqui do número 4 a gente já terminou. Agora falta do 3. O 3, ele é primo.
né? Ele é o segundo número primo pela ordem, porque ele só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Então, vou colocar aqui número 3. Então, 3 por 3 dá 1. Repete 1. Pronto, finalizamos. Então, o que eu faço com os fatores? Você vai utilizar a multiplicação, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, tá o sinalzinho de vezes, pra você saber que eu fiz uma multiplicação. Dá 12. Então, o MMC, o mínimo múltiplo comum de 3 e 4, é 12. Para quem tem dificuldade de fazer dessa forma, você pode tirar os múltiplos de 3, ó. Os múltiplos de 3, eles vão acontecer de 3 em 3, começando pelo 0. 3 vezes nada, nada. Aí 3 vezes 1, 3. Só você vai alternando de 3 em 3. 0, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 3, 9, 9 mais 3, 12. Observe que os múltiplos, eles são infinitos. Você está tirando os múltiplos de 3, não vai ter fim. Você para, faz os múltiplos de 4 em 4, né? Ó, 0, 4, 4 mais 4, 8, 8 mais 4, 12. Você vai perceber que um vai se repetir, certo? O menor múltiplo que se repete será o resultado, tirando o 0. O 0 não vai incluir. Então, o menor aqui que a gente encontrou, ó, foi o 12 e o 12, certo? Então, quem tiver dificuldade de fazer dessa maneira, dessa forma aqui, você pode fazer tirando os múltiplos de cada um e verificar qual é o que se repete, certo? Então, eu vou vir para cá. O meu MMC encontrado, de 3 e 4, vai se transformar aqui, ó, nos denominadores. Observe. Como eu tenho aqui duas frações, coloquei aqui 12 e 12, certo? Agora, você vai pegar o denominador e fazer a divisão para os outros denominadores. Ó, 12 dividido... Vou trocar aqui. Aqui, 12 dividido por 3. Quanto é? Que número eu multiplico com 3 que dá 12? 4. Então, sobe e vou multiplicar, ó, com o numerador 1. Então, 4 vezes 1, que ele, ó, gente, 4. Mesmo procedimento, 12 dividido por 4, 3. Multiplica com o numerador, ó. 3 vezes 1, 3. Aqui eu fiz o jogo de sinal, não esqueçam, ó. Mais com menos, menos. Então, observa que agora nós temos uma subtração com denominadores iguais. A gente acabou de ver. Denominadores iguais você vai repetir. Então, aqui, ó, repetir, 12. E vou resolver os numeradores. 4 menos 3, 1. Então, finalizamos aqui a nossa adição de frações com denominadores diferentes. Vamos para outro procedimento, outro método, que vocês vão escolher esse ou o método da borboleta, certo? Não sei se alguém já ouviu falar. Outro método para a gente resolver adição e subtração com denominadores diferentes. O método da borboleta, você vai fazer multiplicações com o numerador com o denominador, fazendo uma cruzinha, ó. Ó, 1 vezes 4, certo? Depois, 1 vezes 3. Você faz um xizinho, certo? Então, vamos para cá, ó. Ó, 1 vezes 4, que ele, ó, 4. Passa agora pro próximo, ó. 1 vezes 3, 3.
Observa o jogo de sinal. Tem aqui, ó, mais com menos, menos. Vimos lá em números inteiros, sinal diferente, menos, certo? Como é que a gente descobre o denominador? Ó, o denominador 12. A gente utiliza só a multiplicação. Ó, 3 vezes 4. 12, certo? Então, não esqueçam, vamos multiplicar primeiro o quê? Fazendo um xizinho, ó, numerador com o denominador, 1 vezes 4, 4. Numerador vezes denominador, 1 vezes 3, 3. Jogo de sinal, mais com menos, menos. Então, temos aqui, ó, 12 igual a 12, denominadores iguais, vou repetir o próprio denominador e resolver, ó, 4, tirando 3, 1. Então, quem achar essa fórmula, o método da borboleta mais fácil, você pode resolver dessa maneira. Outro exemplo. Não vou circular, vou fazer agora só um X, ó. 2 vezes 5, 10. Ó, 3 vezes 3, 9. Olha o sinal aqui dessa fração é negativa. E aqui, eu fiz jogo de sinal, ó. Vou dar aqui a cor, ó. Menos com menos, mais. Então, temos o que, ó? 2 vezes 3, 2 vezes 5, 10. E 3 vezes 3, 9. Vamos multiplicar agora o denominador, ó. Tá o xizinho aqui para saber que foi multiplicado. Então, 3 vezes 5, 15. Então, denominadores iguais, ficou mais fácil. Vamos repetir o mesmo denominador. Então, repetir o mesmo denominador. E aqui eu tenho menos 10 mais 9. Números inteiros, a gente viu o quê? Sinal diferente, subtrai e vem o sinal do módulo, sinal do módulo maior. Então, aqui o maior, aqui o 10, quem é o sinal dele? Menos. Ou seja, você deve R$10 e pagou 9, ficou devendo 1. Então, por isso que a fração ficou aqui 1 sobre 15 negativo. Então, aqui são dois métodos que eu fiz para você resolver. Qual a maneira mais simples, melhor que você vai escolher, né? Que você achar melhor, você pode escolher para resolver. Aqui nós temos outro exemplo com uma fração e um número decimal. Eu aconselho sempre você pegar o número decimal, observa, ó, o número decimal, transformar ele em forma de fração, porque aí fica fração com fração, certo, gente? Deixa eu botar aqui esse sinal de menos. Aqui não veio, pronto. Então, como é que eu transformo 1,8 em forma de fração? Tirando a vírgula, fica 18. Olha aqui. Ó, 18. Vou até frisar aqui. Quantas casas decimais tem? Depois da vírgula, uma casa. Então, é sobre 10. Tá, agora você vai fazer o mesmo procedimento. Eu vou repetir o procedimento, o primeiro que eu fiz, tirando o MMC. O MMC de 3 e 10, gente, é 30. Eu coloquei aqui 30 e 30. O mínimo múltiplo comum. O que eu faço agora? Vou dividir o meu MMC, o mínimo múltiplo comum, que for o 30, dividir para todos os denominadores. Então, 30 dividido, vou botar aqui 2 pinguinhos. Dividido por 3. Então, 30 dividido por 3, 10. A gente viu que tem que multiplicar agora pelo numerador. 10 vezes 1, 10. Tá aqui ele, ó. Fração negativa, então 10. Mesmo procedimento. 30 dividido por 10, 3. Vai aqui para cima. Vou multiplicar com o numerador. 3 vezes 18, 54. Aqui eu já tinha feito o jogo de sinal, ó. Ó, aqui, ó.
Menos com mais, menos. Então, repetiu aqui o menos, certo? Agora ficou simples, ó. Denominadores iguais, você vai repetir aqui o 30. E agora eu vou resolver, ó. Menos com menos, lá em números inteiros vimos o quê? Menos com menos, soma e repete o mesmo sinal, não é isso? Então, 54 mais 10, 64. Permanece o mesmo sinal. Então, ficou aqui 64 dividido por 30. Você percebe que essa fração dá para a gente simplificar. O que é simplificar? É você dividir pelo número que tanto o numerador como o denominador, ele dá para dividir. Então, você vê aqui que o 4, né, o número par, né, 64 é par e 30 também é par. Então, vai dar para dividir, gente, ó, por 2. 64 dividido por 2, 32. 30 dividido por 2, 15. Finalizamos aqui, não dá mais para simplificar ela. Quando não dá mais para simplificar, ela é o quê? Uma fração irredutível. Para quem não entendeu, gente, eu transformei ela em frações equivalentes. Vamos tirar aqui a prova. Ó, se você multiplicar 32 vezes 2, vai dar 64. E 15 vezes 2 vai dar 30, certo? Esse exemplo aqui do lado, você vai tentar fazer no seu caderno, junto com a atividade do livro didático, que vai estar na descrição do vídeo. Para finalizar, nós vamos aqui para um exemplo simples de como somar ou subtrair números decimais. Né? Ó, números decimais. A regra, gente, é uma só. Você sempre deve colocar vírgula debaixo de vírgula. Como aqui nós temos ele dentro do parênteses e temos aqui sinais diferentes, ó, vamos ter que fazer o jogo de sinal. Então, vou repetir aqui, ó. Menos 12, menos 3. Aí, ó. Mais com menos, sinal diferente, menos. Então, ficou aqui o que, pessoal? Ó, menos com menos, o que a gente faz? Soma. Daqui a continha que eu fiz aqui do lado, ó. Soma. Vírgula, barra de vírgula, ok? Deu 16,8. Só que a gente somou, mas o sinal permanece o mesmo. Certo, gente? Então, não tem erro. Procure sempre fazer, ó, o jogo de sinal. Primeiramente, vai tirando de dentro do parênteses, fazendo o jogo de sinal. Depois, você resolve e cuidado com o sinal, certo? Sinais iguais, você soma e repete o mesmo sinal. Se for sinal diferente, você iria diminuir. Você iria diminuir, mas o sinal iria do módulo maior, certo? Aqui, ó. 12,3, se aqui fosse mais, certo? Se aqui fosse mais, a gente ia subtrair. Aqui não seria mais, eu iria diminuir. E o resultado vinha o sinal do módulo maior. Ó, esquece os sinais. 12,3 não é maior do que 4,5? Então, vinha o sinal do 12,3. No caso, ficaria positivo, certo? Isso se fosse sinal diferente. Certo? Então, tenha uma boa tarde e bons estudos.